hoje temos connosco no nosso programa a presença da psicóloga clínica Petra Tavares, que nos vai falar sobre como as instabilidades podem surgir de forma subtil na vida de uma pessoa e manifestar-se no dia-a-dia através de pequenos sinais. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Feliz 2026. Pois é a primeira vez num ano aqui no nosso sofá. Muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Petra, hoje a falarmos sobre instabilidades e como psicóloga, como é que estas instabilidades podem surgir na vida de um ser humano? Claro, interiormente, como é que elas se instalam? Como é que acontece esse processo? A verdade é que acontece de uma maneira muito natural, porque, como estavam aqui a dizer... Estavas a acompanhar o nosso raciocínio. Estava a acompanhar o raciocínio, vou pegar aqui o gancho, que as instabilidades são naturais na vida de um ser humano. Uma vida sem instabilidades não é uma vida. Né? Se nós formos pensar tudo em linha reta, quer dizer que nós estamos mortos. Então é normal que existam sempre aquelas instabilidades. Até o nosso coração, não é? Desculpa, exatamente. Então o nosso coração tem que ter instabilidade. Se tiver só uma... Mas está, é uma instabilidade dentro da norma. Né? Se nós formos pensar numa linha reta, tem que estar ali aquelas instabilidadezinhas dentro da norma. Quando vai muito acima, quando vai muito abaixo, já pressupõe uma instabilidade que não é tão saudável. E trazendo isto para instabilidade emocional, e até pegando também na deixa do avião, a verdade é que toda e qualquer mudança traz uma instabilidade. Nem que seja uma mudança de rotina. Vai haver ali uma fase em que aquilo vai ser instável. E se a pessoa não souber lidar com aquilo pode acabar por trazer não só uma instabilidade numa rotina ou numa situação ou num problema que a pessoa está a passar, mas acaba por ser uma instabilidade interior, uma instabilidade emocional em que a pessoa não está a conseguir lidar com aquilo. E às vezes não se manifesta por grandes mudanças ou grandes oscilações de humor que a pessoa tem. Às vezes são por pequenos sinais. A pessoa está mais irritada, a pessoa não consegue gerir a situação do dia-a-dia como ela conseguia gerir anteriormente, o humor mudou, até mesmo o apetite mudou. Às vezes alguns sinais que a pessoa acaba por ter ali que mostram que ela não está bem. Mas a forma como esta instabilidade se instala, todos os dias nós temos instabilidades na nossa vida. A questão é como é que eu vou lidar com isto. Eu vou dar um exemplo muito claro. Hoje está chuva, está mais trânsito, isto causa uma instabilidade na estrada. Causa uma instabilidade no nosso caminho. E eu deixou-me nervosa. É uma instabilidade. Agora, como é que eu lidei com isto? Eu vou deixar que esta instabilidade se arraste para o resto do dia e que estrague o meu humor? Vou reclamar com o trânsito ou vou simplesmente, ok, vou aceitar que está trânsito, vou aceitar que vou ficar um bocadinho em cima da hora e vou aceitar que esta instabilidade está presente, mas vou lidar com ela de uma maneira saudável. Claro. Agora, se calhar há pessoas que por também terem, se calhar, mais tendência a não saberem gerir tão bem as suas instabilidades, que o facto de começarem o dia com uma instabilidade já vai até ao final do dia, já lhes estraga a semana, já vão chegar a casa, já vão falar mal com a família, já não vão dormir bem, ou seja, está tudo na forma como nós lidamos com elas, porque elas estão presentes no nosso dia-a-dia sempre. Desculpa te cortar, Petra, principalmente quando estavas a falar, quando a pessoa ela é muito perfeccionista. Há pessoas que são assim todas muito direitinhas. Ela gosta de chegar antes no trabalho, ela gosta de organizar a sua sala, o seu local, por exemplo, de trabalho. Ela gosta tudo ali muito direitinho. E quando aquilo foge um pouco daquilo que ela se organizou para fazer e sai porque houve uma instabilidade repentina, como o exemplo que tu deste do trânsito, também tem o exemplo de mudança, por exemplo, de trabalho. A pessoa ela é tão perfeccionista e se acha tão capaz de conseguir resolver tudo, e quando há essa mudança e ela se vê ali que afinal ela não é assim tão boa como ela diz ser, aí começam a vir então as instabilidades a nível interior, como por exemplo a comparação, aqueles pensamentos negativos que ela tem dentro dela de que não vai ser capaz, que ela não vai conseguir lidar com essa nova função que ela está agora, ou até mesmo mulheres que se casam. Tem mulheres que no namoro eram estáveis, estava ali tudo direitinho, quando ela casa e se vê numa condição que agora ela tem que cuidar de uma casa, ele mais pedido responsabilidade, ela já entra ali logo no modo instável, porque ela acha que não vai conseguir dar conta, Petra, desse trabalho, dessa nova vida que ela está a viver agora. Nesses casos, o que é que tu aconselhas quando há essas mudanças nessas pessoas que acham que são capazes, mas depois se veem numa condição que elas veem que afinal de contas não são assim tão boas, porque nós temos as nossas limitações. Sim, sim. E vou pegar até no exemplo do casamento e dizer que todas as mudanças boas também trazem instabilidade, porque tudo passa ali por uma fase de adaptação. Eu preciso de me adaptar, só que antes de me adaptar eu vou resistir um pouco. Claro. Porque eu estou tão estável, estou tão habituada a fazer as coisas como eu faço normalmente, que qualquer mudança, ok, como é que eu agora me adapto a isto? Já nos faz sair da nossa zona de conforto. Exatamente, vai criar essa instabilidade. A primeira coisa é aceitar. Aceitar que a vida é instável. A vida não. Nós pensamos que a vida é estável. Nós não controlamos quase nada na vida.
temos que nos focar naquilo que podemos controlar, óbvio, mas existe muito mais do que nós não conseguimos controlar do que aquilo que nós conseguimos controlar. E aceitar isso até nos alivia um pouco do género, eu não controlo tudo, eu tenho que me focar naquilo que eu posso controlar. Então vamos imaginar que é o exemplo que a Patrícia estava a dar, é uma mudança no casamento. Ok, eu já sei que isto vai ser uma fase instável. Como é que eu me posso preparar da melhor forma possível para gerir esta instabilidade, mesmo sabendo que vai haver uma instabilidade e mesmo sabendo que vão haver coisas que eu não vou conseguir controlar e que eu não vou conseguir gerir da forma como eu geria na fase que eu estava anteriormente. Aceitar isso. E depois perceber, ok, como é que no meu dia-a-dia eu posso ter aqui estratégias que me vão ajudar aqui a gerir todas estas mudanças e comunicar. Comunicar com as pessoas que estão à nossa volta é muito importante, porque muitas vezes nós passamos por estas instabilidades sozinhas e não falamos com ninguém. E estamos ali a ter um monte de pensamentos negativos sobre eu não estou a conseguir gerir isto, eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz, já sabia que não ia conseguir, só eu é que me sinto assim, mais ninguém se sente assim, ninguém me compreende. Quando se nós abrimos a boca para falar com a pessoa que está ao nosso lado, talvez ela até esteja a sentir mesmo o que nós estamos a sentir, ou vai nos dizer alguma coisa que nos vai ajudar a gerir aquilo que nós estamos a passar, ou até vai simplesmente dizer, olha, compreendo que estejas a passar por essa instabilidade, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Então às vezes só o simples facto de nós falarmos com alguém já nos ajuda a aliviar a carga e a não carregar aquele peso sozinhas. Até porque quando a pessoa carrega tudo sozinha, essas instabilidades começam a escalar, não é? Exatamente. E pode causar um dano bem pior. Ela pode ficar de tal maneira fechada que aí entra o trauma, enfim, outra instabilidade bem mais grave. Até as doenças físicas, doenças surgem. Sim, as pessoas somatizam as emoções que não estão a conseguir gerir. É muito importante que as pessoas não conseguem pedir ajuda, e é tão importante pedir ajuda, saber pedir ajuda. Muito importante. Porque as instabilidades, elas trazem muitas consequências a todos os níveis. Sim, até a depressão, né? Tem muitas pessoas que elas entram em depressão mesmo por serem assim instáveis, mas há outros alertas, Petra, assim, piores para além desses. E até pensando na questão da depressão, se nós formos pensar quais são os sinais que uma pessoa está instável emocionalmente, até pegando em alguns que eu estava a dizer há pouco, a pessoa, hoje não me apetece comer, ou seja, oscilações no apetite, ou então come demais, tem ali oscilações no apetite, oscilações no sono, está mais irritada, começa a ter conflitos no trabalho, conflitos em casa, começa-se a isolar porque lá está, ela pensa que eu tenho que gerir isto, só é que me estou a sentir assim, começa-se a resguardar ou então a depender muito dos outros. E eu sei que podem ser sinais como assim, a pessoa come de mais, come de menos, a pessoa depende muito dos outros ou então quer se isolar. É pensar, a pessoa tem o seu comportamento padrão. Eu normalmente sou uma pessoa sociável, normalmente sou uma pessoa que come bem, eu normalmente sou uma pessoa que faz atividade física, normalmente sou uma pessoa que cuida da minha rotina do sono. Essa é a minha estabilidade. E de repente eu começo a ter comportamentos muito diferentes daquilo que é o meu padrão, daquilo que é o meu normal. E por isso é que por vezes a instabilidade emocional são mais as pessoas que estão à nossa volta que reparam em nós do que propriamente nós damos conta. Tu estás bem, eu tenho notado que tu andas a comer menos, tenho notado que não tens feito tanta atividade física como fazias, tenho notado que andas mais irritada, tenho notado que não estás com tanta vontade de estar com pessoas. Ou seja, existe uma grande diferença naquilo que é o padrão da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa que costuma estar sozinha, que costuma ter uma rotina mais tranquila, se ela começa a ser muito agitada e a estar muito agitada e a querer fazer muita coisa, talvez também não esteja estável. Ou seja, tudo aquilo que foge ao padrão daquela pessoa pode ser um sinal de uma instabilidade emocional. E quem está à volta pode também dar esse toquezinho, esse sinal de alerta, olha, tu estás bem. Porque a nossa autoconsciência muitas vezes não nos faz Petra, entender isso. Tu estavas a falar e eu estava a pensar, é incrível, mas repara, os nossos próprios olhos físicos, eles não têm a capacidade de olhar para dentro. Exatamente. Incrível isto, não é? É incrível e é profundo. Nós só conseguimos ver o lado de fora. Então é muito mais fácil os outros conseguirem reparar pequenos, não é, alertas que nós damos através do nosso comportamento do que propriamente nós. Então é muito bom quando nós contamos com a ajuda de alguém. É óbvio que temos que saber com quem estamos a contar. Sim, não é saber filtrar, não é? Porque vão entrar na nossa vulnerabilidade nem no nosso mundo e na nossa intimidade. Sim, há pessoas que ainda deixam-nos mais instáveis. Sim. Há pessoas que não ajudam, porque quando ela vem para dar um conselho ou para falar para nós daquela instabilidade, às vezes ela nem consegue usar as palavras certas para dar a opinião ou o conselho que ela quer dar. E acaba muitas das vezes por usar palavras que ferem e tornam a pessoa ainda muito
mais instável. E há aqui outras alternativas também, né, que podem ajudar. Existem Sim, várias, sim. mas eu queria te perguntar, o que é que tu achas acerca da vida espiritual? Pode ajudar a fé? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acreditar que e vou voltar ao que eu estava a dizer anteriormente. Desculpa cortar-te, mas eu sim. estou-te a fazer esta pergunta porque eu já conversei com muitas mulheres que já foram psicólogo, psiquiatra, e muitas delas referiram que o próprio médico disse: a senhora crê em algo, acredita em Deus, porque isso é uma mais-valia para o seu tratamento. Então eles mesmos, né, aconselham a pessoa a ter uma espiritualidade. E vou até pegar no exemplo do controlo e não controlo, o que é que eu posso ficar, o que é que eu não posso ficar, que é uma coisa que eu digo muitas vezes até no meu próprio dia-a-dia, que é tão mais fácil quando eu acredito que aquilo que eu não controlo está nas mãos de alguém que sabe melhor do que eu. Muito bem. Então isso a mim alivia-me. Há pessoas que perfeccionismo, querem dar conta de tudo, não, eu tenho que controlar tudo. Para mim, eu saber que eu não controlo tudo traz-me uma paz, porque eu sei que existe alguém que sabe melhor do que eu, que está a controlar aquilo que eu não posso controlar. Eu estava a pensar, por isso é que eu peguei aqui na palavra de Deus, porque isso está comprovado cientificamente, que quem lê a palavra de Deus livra-se de muitos males, não é? Bem, eu não sei aqui nomear todos, mas nomear assim segundo a ciência, Claro. o que já veio comprovar. Mas quero dizer com isto que é um espelho. Este é um espelho que mostra realmente como é que está o nosso interior e como é que nós devemos lidar com as nossas instabilidades. Até porque a Bíblia, ela relata aqui uma série de personagens, não é? Que eram cheios de instabilidades. Eu gostaria tanto que a câmara voltasse para mim, por favor. Então, eram cheios de instabilidades, todos. Aqui, quase todas as personagens bíblicas, se nós formos analisar, elas tinham uma instabilidade. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo bem clássico. Noemi, Ruth e Orfa. As três tiveram os mesmos problemas. A morte do marido, não foi? A Noemi foi a morte do marido e dos 2 filhos. E ambas as noras tiveram a morte do próprio marido. Então as três com o mesmo problema, com a mesma dor, não é? Uma instabilidade terrível. Mas as três conseguiram reagir ou reagiram de maneira diferente. Orfa desistiu no meio do caminho. Noemi mudou até de identidade. Infelizmente, uma mulher que tinha um nome de felicidade passou a identificar-se como Mara, amargurada. E já Ruth, ela encarou a vida de outra maneira. Ela decidiu ser estável diante das instabilidades da vida. Então é isso. Nós temos às vezes dores terríveis, mas uma coisa é certa: quando nós assumimos a fé, quando nós cremos que Deus está no comando da nossa vida, então, maravilha. E vou até usar um versículo também para Aproveita, falar não é? sobre esta questão de nós olharmos para nós e examine-se o homem a si mesmo. Então, se eu estou a passar por uma fase instável, além de eu contar com as pessoas que estão à minha volta, eu também ir examinando isso. Nós fizemos este exercício diariamente. Sinto algum desconforto, como o meu dia não correu tão bem, chego ao final do dia assim um pouco emocionalmente instável. Calma, o que é que se passa? O que é que aconteceu? O que é que eu estou a sentir? Porquê é que eu me estou a sentir assim? O que é que eu posso fazer para gerir melhor esta situação? E às vezes o que eu posso fazer é simplesmente aceitar aquela instabilidade naquela fase da minha vida. Muito bem. Petra Tavares, muito obrigada.